Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos prosseguir com o conteúdo do nono ano, conteúdo do nono ano que vamos nos aprofundar hoje no nazismo. Iremos conhecer também o salazarismo e o franquismo, fazer exercícios e, se der tempo ainda, adentrar ao conteúdo da República Velha, né? Já na história do Brasil. Pois bem, eu enfatizei na aula anterior muito o aspecto do fascismo ser uma corrente teórica de extrema direita que vai dar origem ao nazismo. É um regime, alguns historiadores também chamam de uma doutrina totalitária, que o poder total concentrado na mão de uma única pessoa. E aí você vai percebendo que essa única pessoa, o Estado concentrando todo o poder, toda a força, um Estado militarizado, um Estado que não permite as concepções democráticas, um Estado em que não permite que outras doutrinas possam fazer participar da vida política, da vida social, não permite que o socialismo, por exemplo, tenha vez. O que ficou marcado também, a gente já antecipei de alguma forma, de alguma maneira, foi um acordo que vai haver de não agressão entre Alemanha e União Soviética, entre o nazismo e o socialismo. Mas acredite-se que aquilo ali, a assinatura daquele tratado de não agressão, foi para que os lados pudessem ganhar tempo, os lados pudessem fazer investimentos, principalmente na área militar, e sabia-se que a Segunda Guerra Mundial estava muito próxima de acontecer. Com relação ao nazismo, eu já falei algumas coisas, inclusive, na aula passada, sobre a vida de Hitler, não é? Que ele tentou ingressar na Academia de Belas Artes de Viena, ele era austríaco de nascimento, não foi aprovado, foi recusado por falta de talento, e ele ficou perambulando pelas ruas de Viena, até que surge a Primeira Guerra em 1914, ele alista-se no exército alemão, e a partir de então a guerra vai dar um sentido para a vida de Hitler, não é? E esse sentido, ele começa a participar muito bem como soldado, ele chega condecorado a cabo, tem medalhas por bravura e vai ter a oportunidade de ingressar dentro do Partido Nazista, que é uma nomenclatura em cima do fascismo, né? Apesar da abreviatura quer dizer Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mas a questão socialista aí não tem nada a ver, não corresponde, tá certo? Então vamos aprofundar aqui nosso conhecimento sobre o nazismo. Nazismo alemão. Nazismo é uma concepção política criada por Adolf Hitler que se enquadra, olha aqui, ó, que se enquadra no regime totalitarista e foi a base ideológica do Partido Nazista da Alemanha, que tinha postura ultradireita. Professor, o que significa esse ultradireita ali? Extrema direita, radical de direita, não é? Esses termos direita, esquerda, eu já mencionei, eu já expliquei, vem lá da Revolução Francesa, do período da Assembleia Nacional Constituinte. A Revolução Francesa é um conteúdo bem extenso, mas tem esse período que fala sobre a quem fica à direita, eram conservadores, radicais e conservadores, e a que fica à esquerda são progressistas, que fica do meio são do centro.
não é? Então, vamos colocar isso na nossa mente para que a gente não venha a esquecer disso. Tá bom assim? Então, o nazismo é uma corrente política de ultradireita, de radicais de direita, conservadores, não é? Tem valorização no militarismo, em questões militares, na questão da família, tem uma visão de mundo conservador, não é? Não defende nenhum tipo de poucas mudanças em termos práticos, religiosos, de gênero, não é? De concepção de mundo. Não, eles não admitem essas mudanças. Prosseguindo aqui, para muitos historiadores, o nazismo foi uma variação do fascismo, e eu sou adepto disso também. Eu concordo, já falei, já vem falando, batendo nessa tecla. O nazismo é uma variação do fascismo, é um processo de continuidade do fascismo, pois suas características se assemelham bastante, principalmente nas ideias de ultranacionalismo, etnocentrismo e militarismo, que eu falei agora há pouco. Além destas, outras bases compunham a ideologia nazista. Foram estas. Vamos lá ver as outras bases do nazismo. Pangermanismo, na página 80. O que significa aí, professor, esse pangermanismo? Significa que a Alemanha, os germânicos, não é em inglês, Alemanha Germany, querem deter uma influência sobre determinada região, ter uma influência sobre determinada região. Isso aconteceu lá durante a Idade Média, e Hitler põe na cabeça de que ele quer formar agora o terceiro reino. Houveram os dois primeiros reinos, o primeiro Reich, o segundo Reich, esse seria o terceiro Reich, terceiro reino. E Hitler quer pôr em prática a sua ideia de colocar o mundo todo a seus pés, quer formar um grande império, um grande território sob domínio da Alemanha, alegando que a Alemanha é o país mais desenvolvido, a raça ariana é superior às outras, essa raça que deu origem aos alemães. Então nós temos aí uma situação deveras importante, para que você possa entender o sonho, o desejo desse nazismo de ampliar o seu domínio, ampliar a sua área de influência. Ele se baseou no que aconteceu no passado para em pleno século XX colocar isso em prática. Pangermanismo, um movimento surgido no século XIX, baseado no nacionalismo que defendia a unificação do Estado alemão, desde que tivesse o mesmo idioma e a mesma cultura. Foi utilizada na Primeira Guerra Mundial para justificar a entrada da Alemanha no conflito. Após a derrota e as pesadas punições contra os alemães, o sentimento de revanche cresceu dentro de Hitler. E ele vivenciou muito isso porque ele fez parte do exército alemão durante a Primeira Guerra. Nós não podemos esquecer disso jamais. Não é? E as pesadas punições contra os alemães, o sentimento de revanche vai crescer. E esse nacionalismo que vai dar vazão a esse nacionalismo, ele vai incentivar. Quem vai fazer isso? Hitler vai incentivar essa questão de nacionalismo exacerbado, exagerado. Hitler tomou proveito da situação. Muito esperto, não é? Chegou no momento exato para mexer com a autoestima dos alemães, não é? Para que o pangermanismo ganhasse força na Alemanha, inclusive com o apoio maciço da população. Então, a população via na figura de Hitler esse desejo dele de pangermanismo, de nacionalismo exagerado, se via nele ali uma possibilidade de resgate contra as situações desfavoráveis que a Alemanha vinha passando, principalmente das humilhações
pós Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi considerada a grande culpada da Primeira Guerra Mundial. Então, a partir daí, vai ser desenvolvido um sentimento nacionalista, de revanche, não é? O interesse de tornar a Alemanha um grande império. E as condições para que esse líder surgisse estava pronta na Alemanha. Daqui a pouco a gente vai observar como foi que Hitler chegou ao poder. Inicialmente, ele tentou fazer esse poder, chegar ao poder de forma por via democrática. Né? Foi concorrendo, participando de eleições, em cima de eleições e vencendo o partido. Depois a gente vai ver. Tá bom assim? Inclusive com apoio maciço da população. A população apoiava essas ideias nacionalistas ultradireitistas, não é? Que seguiam essas ideias diante de uma forte propaganda ultranacionalista de defesa dos alemães como raça superior contra qualquer ultranação que os questionasse. O racismo. No caso dos nazistas, o racismo era evidente e até assumido, pois eles defendiam ser de origem ariana, antigos povos conquistadores indo-europeus, de uma raça pura, superior física e intelectualmente a outras etnias. Essa postura ideológica estava na base da perseguição e no massacre de milhões de judeus, ciganos e outras etnias. Uma das razões porque hoje em muitos países o nazismo é considerado crime. Qualquer apologia do nazismo em alguns países, é levado aquilo ali como sendo crime. Você não pode, em alguns países, evidenciar o pensamento nazista, incentivar o pensamento nazista. Não pode fazer isso, não é? O que é que temos aqui? A eugenia. Basicamente, era a seleção dos seres humanos com base em características genéticas. Os alemães buscavam a hegemonia de uma raça pura. Assim, propunham a proibição do casamento e o contato sexual com os judeus, pessoas com transtornos mentais, doenças contagiosas ou hereditárias, bem como a esterilização de pessoas com necessidades especiais. Fizeram também vários testes e estudos fisiológicos usando seres humanos como cobaias. O antissemitismo. Esse termo foi criado ainda no século XIX na Alemanha. Esse anti aí significa negação, né? Antissemitismo vem de antissemita. Semita vem de Sem, é um dos filhos de Noé. Esse termo foi criado antissemitismo, ainda no século XIX, na Alemanha, mas se aplica à ideologia de Hitler e do nazismo. Consistia no preconceito, na perseguição e discriminação contra os povos semitas, principalmente judeus. Milhões de judeus foram assassinados nas cidades e principalmente nos campos de concentração através de experiências químicas e biológicas, além das motivações racistas. Alguns estudiosos defendem a teoria de que Hitler queria eliminar os judeus porque esses eram grandes comerciantes e automaticamente ficar com esse dinheiro, não é? O anticomunismo, contrário ao comunismo, choque com o comunismo. Vamos para a página 82 aqui.
Aqui nós temos uma foto, a imagem de Hitler, cheia de soldados ali o apoiando, o reverendo Führer. Em alemão ele era chamado Heil Hitler, era o cumprimento, e o Führer, o líder. Heil Hitler é o cumprimento. Temos aqui a imagem dele, a foto dele, dizendo assim: líder supremo na Alemanha nazista, Adolf Hitler é cultuado até nas saudações cotidianas entre os nazistas com a frase Heil Hitler. A forma como o regime totalitarista de caráter nazista chegou ao poder na Alemanha é muito parecido com o que ocorreu com o fascismo na Itália. E é por isso que muitos historiadores consideram o nazismo que foi influenciado pelo fascismo. A recuperação econômica da Alemanha após a Grande Guerra, assim como em várias nações na Europa, foi interrompida devido à Grande Depressão no mundo. Diante disso, o Partido Nazista e o Partido Comunista disputaram espaço político já no ano de 1930, nas eleições para o Reichstag. Reichstag foi a denominação dada ao prédio onde funcionava o parlamento alemão. Na eleição para a chamada República de Weimar, regime parlamentarista de governo, os dois partidos tiveram uma mesma proporção de parlamentares eleitos. Em 32, observe o crescimento do Partido Nazista agora, viu? Vê. Presta atenção. Os nazistas passaram de 107 parlamentares para 230. Isso fez com que o então presidente alemão Paul von Hindenburg, o velho marechal, nomeasse Hitler como primeiro-ministro. Estava comprovado que o partido nazista havia crescido bastante e que sua forte propaganda junto ao povo, defendendo a recuperação econômica e o ultranacionalismo, havia dado certo. Com a morte do presidente em 1934, Hitler viu a oportunidade que ele queria para pôr em prática todos os seus planos, que eu já falei, que vão estar no livro Mein Kampf, a minha luta. Que dentro da prisão, após ele dar um tiro na cervejaria em Munique, ele encontra o futuro ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, que escreve para ele enquanto ele vai ditando. Então está tudo pronto, tudo esquematizado, tudo organizado para que o regime nazista consiga ganhar o chamado espaço vital através de conflitos. E aqui vamos ver nessa roda inoxerável aqui, uma roda que chama a atenção com um símbolo nazista. Soldados alemães mostram a sua força, não é? O exército alemão mostra a sua força, melhor dizendo. Encontrada aí, a legenda diz assim: encontrada em várias culturas antigas, como os celtas, os budistas, os gregos, os hindus, etc., a cruz suástica é um símbolo místico que foi adotada pelos nazistas como sua marca oficial, só que invertida. Com a morte do presidente em 1934, Hitler viu a oportunidade de pôr em prática o programa do Partido Nazista. Isso se deu através de quem, minha gente? Muito bem, da junção do presidencialismo com o parlamentarismo, que passou o poder para o próprio Hitler, estabelecendo uma ditadura totalitária.
O que significa isso, professor? Uma ditadura com poder concentrado nas mãos de uma única pessoa, de um único governante. Com a ideologia nazista. As primeiras medidas de Hitler foram bem parecidas com as de Mussolini. Vamos lá ver. Primeiro, controle e uso da imprensa para massificar as ideias nazistas e destacar a imagem de Adolf Hitler. Imprensa, controlar a imprensa e massificar cada vez mais o nome de Hitler. Massificar. Uma propaganda no cinema, nos jornais, nas rádios. Uma intensa propaganda em cima disso, do nome da figura de Hitler. 2. Intervenção do modelo econômico nazista no Estado. Intervenção. O governo, a qualquer momento, poderia intervir quando sentisse necessidade para isso. Extinção de todos os partidos, principalmente o Partido Comunista, à exceção do Partido Nazista. Criação de relações de trabalho baseadas em corporações. Outro item, grande investimento na indústria bélica, grande investimento no exército. Porque ele sabia, se ele quisesse conquistar o chamado espaço vital dito por ele teria que se armar, ele teria que estar preparado para atacar e vencer seus adversários. E isso ele vai fazer. Vai se preparar muitíssimo bem para esse conflito da Segunda Guerra Mundial. Grande investimento na indústria bélica visando o expansionismo que tinha como base o antissemitismo e o arianismo. Não é? Nós temos também aqui agora outros movimentos, outros governos totalitários. Na Europa também, em Portugal e na Espanha. Vamos abrir o nosso livro, na página 84, que fala sobre esse salazarismo português. Observe que há uma semelhança em práticas desse salazarismo, fascismo, nazismo, franquismo. Vamos perceber as semelhanças, identificar. O movimento nazifascista influenciou várias nações que visaram estabelecer governos totalitários e centralizadores. Dessa forma, figuras políticas que buscaram estabelecer governos que se afastassem principalmente dos regimes comunistas como o da Rússia. A diferença em relação ao nazifascismo é que os regimes surgidos em Portugal e na Espanha eram autoritários, mantendo o povo acomodado e sem interesse no regime político, deixando a população sem gostar, sem querer se interessar pela questão política. Não é? Era o controle total, sem contestação. E se houvesse a contestação, a perseguição, para não dizer em outras coisas, teriam que baixar a cabeça, teriam que aceitar simplesmente. Não é? Aceitar. Em Portugal surgiu o salazarismo, cujo nome vem de Antônio de Oliveira Salazar, que assumiu o governo do país. Na Espanha foi o franquismo, cujo nome também deriva do seu líder, general Francisco Franco. O salazarismo foi um regime político autoritário criado em 1933 e que durou até 74. Tinha como base ideias semelhantes às dos regimes nazifascistas, como a intervenção do Estado na economia, um governo político controlado pela figura de um ditador, a falta de liberdade política, o investimento no militarismo. Portugal, assim como várias nações europeias, passava por grandes dificuldades financeiras, recessão, alta inflação, desemprego e fome. Fatores que foram decisivos para um golpe político-militar em 26.
o general Antônio Carmona pôs como primeiro-ministro do Estado português Antônio de Oliveira Salazar. Com o apoio da burguesia, temerosa de perder suas regalias políticas e econômicas, devido ao crescimento das ideias comunistas no leste europeu, Salazar foi conduzido ao poder em 32, aliás, no ano de 33, organizou uma constituição de caráter fascista que fez com que esse período fosse chamado de Estado Novo. O franquismo, não é? Esse franquismo, ele vai ter um momento muito sério de conflitos quando a gente verificar a Guerra Civil Espanhola. E eu já mencionei isso, acredito que na última aula. Os dois países do eixo, que vão ser do eixo na Segunda Guerra, Itália e Alemanha, passam a fazer investimentos na Espanha para manutenção, para que o franquismo não fosse abordado, não corresse risco de ser derrotado. Então, as primeiras armas químicas, a evolução tecnológica no material bélico, no exército, vai ser posta aqui durante o governo de franquismo. Embora, franquismo na Alemanha, na Espanha, desculpa, 85. Embora os motivos que levaram ao regime autoritário na Alemanha tenham sido os mesmos de outras nações europeias, como na Itália e Alemanha, a forma foi bem diferente. A rivalidade com os comunistas também estava clara para os ultradireitistas. Temiam que o regime social acabasse com a propriedade privada e atingisse o capitalismo, o que levou a burguesia a apoiar a direita na Alemanha. Em 34, o governo espanhol estava com os socialistas, perdendo em seguida para a direita, mas os socialistas retornaram ao poder em 36, dessa vez com o apoio de republicanos, formando a chamada Frente Popular. A extrema-direita passou então a se organizar com práticas terroristas, tentando desestabilizar o governo da Frente Popular. Durante alguns anos, os generais fascistas, liderados por Francisco Franco, lutaram contra os socialistas, mais precisamente em 36, caracterizando ali esse período de guerra civil espanhola. A esquerda resistiu com as milícias e os nacionalistas fascistas receberam apoio de 4 regimes ditatoriais europeus, como a Alemanha e a Itália. Pessoal, eu vou concluir a aula de hoje pedindo para que vocês façam a página 87, não é? Fazer toda ela. 87, na próxima aula nós iremos avançar até o stalinismo, não é? Com a morte de Lenin, Trotsky vai fugir, seu leal amigo foge, enquanto Stalin quer matá-lo a qualquer custo. E aí nós vamos fazer esse passeio histórico, identificar como foi o Stalin no poder, de que forma ele se comportou, tá bom? Na página 87 nós temos aí todas essas tarefas que vocês devem fazer. Perfeito? Deu para entender? Pronto. Qualquer dúvida, recorram ao aplicativo, estou aqui para ajudá-los. Muito obrigado, forte abraço a todos e tchau!